todos vocês, internautas que nos prestigiam, diretores de escolas, professores, educadores. Enfim, é uma grande satisfação a gente participar e saber desses 41 mil escolas, como o Wallace colocou, que fazem parte aí das escolas particulares, tão importante que é a educação como prioridade para nós que queremos um Brasil cada vez melhor. Apesar de médico, eu gosto de dizer que a educação está em primeiro lugar, porque na hora que nós temos um povo bem educado, na hora que nós temos o cidadão bem educado, fica muito mais fácil cuidar também da sua saúde. Então, o professor Adhemar me convidou para falar os primeiros 30 minutos, dar uma ideia para vocês de vários assuntos que eu acho que é importante para todos nós, para você como cidadão brasileiro, para você como eventual pessoa que possa ter alguém com Covid na sua família e principalmente para a gente discutir um pouquinho de quando a Covid permitir que haja a volta às aulas presenciais, quais os cuidados que nós vamos ter, ou temos que ter. Então, nos próximos 30 minutos, eu vou apresentar para vocês os seguintes tópicos que nós vamos fazer aqui nos próximos 30 minutos. Eu só vou ajeitar aqui um pouquinho o meu compartilhamento de slides. Nós vamos falar um pouquinho da importância que nós temos hoje em termos de fazer um desafio para os professores de português. Já faz muito tempo que eu tive minha última aula de português, mas a gente está sempre aprendendo. Então, eu fiz até uma brincadeira aqui no meu primeiro tópico, no sentido que todo mundo que vai falar de Covid, que é essa doença causada por esse novo coronavírus, ele tem que usar um advérbio de tempo e dizer, hoje é essa situação que nós vivemos em termos de epidemia, em termos de vacina, em termos de medicação, em termos de prevenção. Ou usar, atualmente, neste momento, porque realmente é enorme o número de artigos médicos, de artigos científicos que saem todo dia. Aí o segundo tópico que eu vou abordar, vou falar informações que eu acho que vão ser importantes para todos vocês, e as duas últimas é para focar no que mais interessa, que é como que a escola vai fazer essa ligação com a família, já orientando a família para preparar o aluno para ir para a escola, principalmente as crianças, os adolescentes, essa função educadora tão importante que tem a família. E eu vou propor algumas situações que eu acho bem importante para toda a escola ter o seu protocolo, e a FENEP, acredito eu, possa fazer um trabalho muito importante no sentido de fazer um protocolo geral e cada instituição adequar para a sua realidade. Tem aquela instituição que tem elevador. Então, para quem tem elevador, que cuidados que tem que ter quando o aluno vai usar o elevador? Tem outras que têm uma situação especial, eventual, de muito calor. Dá para usar o ar-condicionado ou não dá? Então, cada escola vai se adaptar à sua realidade, mas nós queremos fazer algumas propostas gerais que cada um da escola. Então, eu gosto de dizer que essa epidemia é muito dinâmica. Vocês mesmos estão acompanhando, nós devemos ter pessoas aqui, internautas do Brasil inteiro, que a primeira regra básica da Covid, que é essa doença nova causada por esse novo coronavírus, é que as cidades mais populosas sempre vão as que vão mais sofrer, vão sofrer mais, porque o vírus circula com as pessoas. Então, na hora que você tem São Paulo e Rio de Janeiro como as duas cidades mais populosas, era esperado que elas foram as que mais sofreram no início. Então, lá em maio e primeira semana de junho, como vocês acompanharam, nós tínhamos 6 cidades principais com número de vírus: São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Fortaleza, Manaus e Belém. E agora, as cidades que não estavam, os estados que não estavam tão acometidos, como é o caso aqui do sul do Brasil, a região centro-oeste e Minas Gerais, que tinham sido, entre aspas, poupado no início da epidemia, agora nós estamos numa fase bem difícil, com vários pacientes internados no dia a dia, por exemplo, aqui em Curitiba. Curitiba sendo a cidade mais populosa do Paraná, obviamente é que vai mais ter casos de Covid aqui no Paraná. Sim, isso vale para Porto Alegre, vale para Belo Horizonte e assim por diante. Os conhecimentos científicos nossos são diários. Eu vou dar um exemplo, a máscara de pano. Lá em março e abril, nós mesmos da SBI, da Sociedade Brasileira de Infectologia, que representa todos os médicos infectologistas do Brasil, somos em mais de 1.000 associados na nossa SBI, não tinha evidência tão importante, tão contundente, que a máscara de pano pudesse ajudar. Hoje nós podemos dizer, encher o peito, encher a boca e dizer, olha, a máscara de pano diminui a chance da pessoa ser infectada por Covid.
e aí nós chamamos até de EPS. Né? Tem as EPIs, que são os equipamentos de proteção individual, que são aqueles equipamentos que nós usamos nos hospitais, né? Que eventualmente, se tiver escolas que têm o departamento de saúde escolar, a enfermeira, o médico que trabalha lá vai usar os EPIs, então, na hora de atender um aluno que está com suspeita de Covid, o enfermeiro vai estar com a sua máscara, com o seu protetor ocular, que pode ser um óculos ou pode ser aquele face shield, que é aquela proteção de face, vai usar um avental descartável, vai usar a luva. Então, isso é para o profissional de saúde usar. Mas nós, professores, o nosso aluno, o nosso colaborador da escola, todos nós temos que estar o tempo todo usando máscara de pano. Isso nós chamamos até de EPS, Equipamento de Proteção Social. Porque na hora que eu estou falando com o Ademar, vou te pegar como exemplo, Ademar, nós estamos conversando, e ao eu usar a máscara de pano, eu protejo o Ademar na eventualidade de eu estar com a virose. E o Ademar usando a máscara, ele me protege. Então, nós dois usando a máscara, um ajuda o outro. Então, se eventualmente você, professor, tiver algum aluno que está com Covid na tua sala, esse aluno de repente começa a tossir, ele com a máscara e você com a máscara, diminui muito a chance desse aluno transmitir para você, professor. Claro que a outra situação importante é o professor identificar que tem algum aluno que não está passando muito bem. Ele já viu que esse aluno já está tossindo várias vezes. Claro que pode ser uma situação alérgica, mas vai ter que ver se de repente não é a Covid. Em termos remédios que ainda nem comprovaram uma eficácia absoluta, mas que tem já estudos suficientemente bem desenhados e bem executados para dizer que funciona, a gente já começa a usar. Então, hoje, por exemplo, o grande remédio que está fazendo diferença é, naquele paciente que precisa internar no hospital, porque a sua oxigenação do sangue está baixa, além de dar oxigênio, nós damos um corticoide, chamado dexametasona. Porque teve um estudo na Inglaterra que mostrou que esse remédio tem impacto em reduzir a mortalidade de quem tem Covid. Outras medicações, como está sendo muito divulgado, existe infelizmente até um debate político que não devia existir, mas isso atrapalha muito a ciência, como a cloroquina, a hidroxicloroquina, a azitromicina, ivermectina, que é um remédio para vermes, a nitazoxanida, que também é para vermes. Esses remédios ainda não mostraram a sua eficiência. Salva vida se for usado no começo, infelizmente não é a habilidade científica atual. Nós adoraríamos que um deles tivesse mostrado que salva vidas, mas por enquanto o único que mostrou que vai ter impacto em salvar vidas é o corticoide naquele paciente que tem uma inflamação muito intensa no pulmão a ponto de precisar de oxigênio. As vacinas, eu queria falar bem rapidamente para vocês, eu estou bem otimista com as vacinas. Eu vou repetir. Eu estou bem otimista com as vacinas. Normalmente, uma vacina para gripe, por exemplo, para o vírus H1N1, que o Ademar mencionou lá no início de 2009, né, foi uma epidemia muito forte aqui no sul do Brasil, em São Paulo, leva 1 ano e meio, 2, para produzir uma vacina nova para gripe, quando tem uma cepa nova como foi H1N1. E agora, a pesquisa está tão intensa que nós temos 125 vacinas em alguma fase de pesquisa. E destas, várias delas, dezenas delas, como eu estou mencionando aqui, já estão sendo testadas em humanos. Então, é provável que até o final do ano ou começo de 2021, a gente já tenha pelo menos uma vacina eficaz e segura. Talvez até mais do que uma. E olhem só o que eu vou falar. Vários laboratórios estão se organizando para produzir 1 bilhão de doses de vacina em 3, 4 meses. Eu vou repetir. Existem pelo menos 4 ou 5 laboratórios no mundo que estão se preparando, estão construindo fábricas de vacina para, se uma delas der certo, terem a capacidade de produzir 1 bilhão de doses em 3, 4 meses. Isso vai mudar completamente a situação das escolas. Né? O que nós vamos discutir hoje aqui, de propor algumas medidas que todos vocês que são diretores, eventualmente donos de escolas, gestores das escolas, devem usar, mas uma vez que tem uma vacina eficácia, a Covid vai passar a ser que nem uma gripe. Ela vai ter, mas vai ser um número de casos pequeno, e não vai comprometer a saúde de uma cidade, de um estado ou de um país, como é o caso aqui do Brasil, que infelizmente, não sei se todos vocês sabem, 22% de todas as mortes que acontecem em Covid
por dia, nos últimos 10 dias, acontece no Brasil. Então, 51% das mortes diárias acontecem na América Latina, e destes, aliás, nas Américas, e destes, do total, 22% acontece no Brasil. Então, é um grande desafio que nós temos da Covid hoje para o Brasil. Esse coronavírus, ele já era bem conhecido na medicina. Já desde a década de 60, você que tem criança, você que é pai e mãe, provavelmente 15% dos resfriados que as crianças tinham, ou de diarreias que elas tinham, era causada por coronavírus. Só que eram coronavírus que eram bonzinhos. Eles raramente causavam doença grave. E esses coronavírus sofreram uma modificação, que a gente chama de mutação, e eles passaram a serem capazes de causar doença grave. E aí teve 3 coronavírus que passaram a causar doença grave. Esse primeiro SARS-CoV, que aconteceu em 2003 na China, a letalidade, que é a porcentagem de pessoas que morrem quando tem a doença, chegou quase a 10%, mas não se transformou numa pandemia, ficou localizado na China, com 8 mil casos. Aí, em 2012, 9 anos depois, teve um outro novo coronavírus, que foi chamado de MERS-CoV, porque acontecia lá na Arábia Saudita, lá no Oriente Médio. Ele era ainda mais letal. 34, um pouco mais de 1/3 dos pacientes morriam quando tinha esse vírus. Mas ele também não foi um vírus muito importante do ponto de vista de acometer vários países. Ele ficou localizado mais lá na Arábia Saudita e os países lá do Oriente Médio. Até que, infelizmente, no final do ano passado, foram descritos os primeiros casos desse novo coronavírus, que foi chamado de SARS-CoV-2, porque já tinha o SARS-CoV em 2003, então esse foi o 2, que causa essa nova doença chamada Covid, que daí a Organização Mundial de Saúde, desde março, disse, olha, é uma pandemia. Essa pandemia, ela tem situações diferentes, né? Vocês viram lá na Nova Zelândia, Singapura, teve uma pouca repercussão. Já no Brasil, Estados Unidos, Espanha, Itália, Inglaterra, tem sido uma doença, sem dúvida, sem precedentes na nossa história. Pelo menos na nossa história da nossa geração, já que a pior de todas, da geração passada, foi a gripe espanhola, em 1918 a 1920, 1918 a 1920, no final da Primeira Guerra Mundial. E a letalidade dessa nova doença é em torno de 3%. Então, 97% das pessoas que têm esse novo coronavírus vão sobreviver. E, principalmente, quem vai morrer são os pacientes mais idosos. Então, o que faz uma doença virar uma pandemia, para vocês entenderem? Primeiro, é a contagiosidade dela. Então, esse novo vírus, se a gente não se cuidar, se todo mundo continuar trabalhando, indo para o bar, indo para a festa, indo para o jogo de futebol, cada pessoa que fica doente transmite para outras 4. E aí o professor Ademar, que é professor de matemática, já vai dizer, um transmite para 4, cada um deles para 4 dá 16, cada um desses 16 para 4 dá 64. Pronto. Eu tenho uma progressão geométrica de razão 4, e isso vai virar uma curva exponencial, que em pouco tempo eu tenho um caos na saúde de tanta gente que vai estar doente. E mesmo que só 20% dos pacientes que têm Covid vão precisar internar, 20% quando você tem número, que nem está acontecendo no Brasil, de 50 mil casos por dia, obviamente vai dar 2.500 pessoas precisando de hospital todo dia. Então, essa é a primeira ideia importante. Ao seguir as medidas que eu vou falar, as medidas de prevenção, a gente evita de que essa Covid se transforme realmente numa epidemia que coloque o sistema de saúde completamente em caos. A outra situação é saber qual é a população susceptível. Quantos podem ter Covid? No começo era 100% da população. E aqui eu quero falar uma coisa bacana para vocês. Quem teve Covid uma vez, a gente sabe que até agora não teve a segunda. Então, como essa doença tem 6 meses, eu posso dizer, você que de repente está nos ouvindo e já teve Covid, para esse ano de 2020 você está protegido. O que a gente não sabe dizer é se essa proteção vai ser por 1 ano, 2 ou quanto tempo. Mas a mensagem é clara. Quem teve Covid uma vez não está tendo a segunda vez. Não está tendo uma reinfecção. Essa é uma notícia boa. E com as medidas preventivas, que nós vamos mencionar muito, a gente consegue evitar que essa pandemia se alastre de forma tão rápida como tem acontecido aqui no Brasil. A porta de entrada desse vírus é sempre, primeiro, o nariz, em segundo lugar, a boca e, em terceiro lugar, os olhos. Então, na hora que eu tenho uma pessoa que tem sintoma, mesmo que seja para ela um resfriado,
né, de ser uma situação leve, de só um pouquinho de tosse, dor de garganta, essa pessoa, ao tossir perto de mim, se ela estiver sem máscara e eu sem máscara, essas gotículas aéreas com o vírus vão entrar pelo meu nariz, podem entrar pela minha boca, se a pessoa fala perto de mim, ou mesmo pelos meus olhos. E também a segunda forma de transmitir esse vírus é por contato com superfície infectante. Eu vou falar mais disso na minha apresentação. Então, um aluno que está com Covid, espirrou na mesa do professor, o professor colocou a sua mão na mesa, o vírus ficou na mão dele. Ao colocar a mão nos olhos, na boca ou no nariz, o professor vai ficar infectado e vai ter Covid. Então, por isso a importância de higienizar as mãos com frequência. Higienizar quer dizer usar água e sabão, sabão líquido, né, sabonete, sabão líquido, ou usar álcool 70. Ambos são igualmente eficazes. Então, essa ideia. Você só vai ser infectado por contato com alguma superfície, né, com a caneta que você pegou, eventualmente, do aluno emprestada, ou um aluno emprestou do outro, se ele colocar as suas mãos infectadas no nariz, na boca e nos olhos. O vírus não entra pela pele. 80% das pessoas que têm Covid vão ficar em casa, vão melhorar sozinhos, sem precisar de tratamento. E 20% que vão precisar internar. Esse vírus causa várias inflamações no organismo, no pulmão, no fígado, no rim, no coração, principalmente de pessoas idosas que já têm alguma doença. Do ponto de vista do que nós aprendemos com esse vírus, ele é um vírus que afeta mais as pessoas novas. Daí a preocupação que os pais manifestaram naquela pesquisa da Folha de São Paulo, semana passada, que quando eles perguntaram, você quer voltar para a escola? Principalmente os pais de crianças pequenas falaram, não, eu tenho medo da minha criança ser infectada. A notícia boa é que se a criança for infectada, tem 99,9% que ela não vai morrer. A chance de uma criança morrer de Covid, se ela não tiver nenhuma doença grave, é praticamente zero. Dá para dizer que é 0,1% ou menos do que isso. O grande problema é essa criança, que para ela é apenas um resfriado, ela ir visitar o avô, visitar a avó, e ele sim, que já tem doenças, levar um vírus que pode ser fatal para os pacientes mais idosos. Principalmente o idoso que tem doenças, como tem doença do coração, o idoso que tem hipertensão, o idoso que tem diabetes, doença pulmonar, que nem enfisema pulmonar porque já fumou antes. Então, tudo isso faz com que aumente a chance do idoso poder morrer. No paciente jovem, a chance de ele morrer dessa infecção é 0,1%, é 1 para 1.000. Mas o idoso pode chegar a 40%, especialmente se ele tiver várias doenças. Então, por aqui a gente vê. Aqui você pode ver a faixa etária e aqui a letalidade, a porcentagem de pessoas que vão morrer dessa infecção. Olha que a bolinha está pequena aqui, né? Até 10 anos de idade, 19 anos, praticamente ninguém morre. Quando vai aumentando a idade, vai aumentando a chance. Quando você pega mais de 80 anos, na Itália, a letalidade chegou a 20%. De cada 5 italianos com mais de 80 anos, um faleceu da Covid, justamente porque são pessoas que já têm mais doença. E aqui também mostrando o risco de quem tem várias doenças, diabetes, hipertensão, problema do coração, ter mais chance de morrer também quando tem Covid. O que nós não sabemos ainda? Nós não sabemos qual a porcentagem de pessoas que teve o vírus sem ficar doente, que a gente chama de assintomático. Isso seria importante para a escola, porque é possível, por exemplo, que muitos de nós teve o vírus sem ficar doente. E, ao ter o vírus sem ficar doente, algum grau de proteção, algum grau de imunidade a gente deve ter. Então, essa é uma pergunta que nós não sabemos responder ainda, quantas pessoas tiveram vírus sem ter sintoma. Precisa fazer um exame de sangue para saber. E quem já teve o vírus, né, com sintomas, febre, tosse, essa pessoa está protegida pelo menos por 6 meses. O desafio que nós temos é que esse vírus começa a ser transmitido antes da pessoa ter sintomas. Mais ou menos 2 dias antes da pessoa ter os sintomas da Covid, ela já está transmitindo. Daí a importância de usar máscara. Então, quando voltar à escola, você, professor, está dando aula, um aluno teu que não está com sintomas, se ele estiver sem máscara e falando perto do professor ou perto do seu colega, com menos de 1 metro de distância, mesmo sem ter sintomas hoje, ele começa a ter sintoma amanhã, tosse, febre, hoje ele já estava transmitindo. Daí a importância de, quando for possível voltar às aulas, que todo mundo use máscara o tempo todo. E aí, claro que na sessão de perguntas, a gente já vai ter, né? Crianças com menos de 2 anos,
nem sempre a gente consegue manter a máscara com segurança, né? Quase nunca consegue. A criança fica mexendo, aquilo incomoda, ela não vai deixar usar. Criança de 4, 5 anos até começa a saber, tolera a máscara, só que ela fica mexendo na máscara com o seu dedinho, com a sua mão. Então, vai ter que ter todo um preparo para as crianças que têm condição, que têm uma idade já de 5, 6, 7 anos, para, de repente, ela já começar a treinar a usar máscara em casa, antes de chegar na escola. Né? Quando você, vamos abrir as escolas em São Paulo, dia 9 de setembro. Então, já passa agosto inteiro tentando treinar essa criança para, quando ela chegar na escola, a máscara já faz parte do seu vestuário. É o novo normal que nós temos que nos adaptar. Hoje, todos nós que estamos ouvindo essa palestra, teve que se adaptar de usar máscara sempre que sai de casa para evitar de transmitir o vírus. Você, professor, quais são os principais sintomas que você tem que observar no teu aluno? Febre. Então, uma das medidas seria as escolas terem alguém medindo a temperatura quando o aluno chega. Se a temperatura tiver febre, definido por 37,8 de temperatura. Mas acima de 37 já pode ser o que a gente chama de subfebril. Já merece uma avaliação médica para ver se a criança precisa ficar em casa. Tosse. Né? Um aluno que começa a tossir muito, você diz, opa, vamos levar lá no departamento de saúde escolar, ou vamos chamar o pai para fazer alguma avaliação, porque pode ser que a tosse indique Covid. Né? Muita mialgia, que é dor muscular. Muitos pacientes têm tosse e perdem o olfato, perdem o paladar. É um sintoma muito comum também no paciente com Covid. Então, o professor vai ter que ficar atento ao aluno que tem qualquer um desses sintomas que podem indicar Covid. Só como curiosidade, na fase aguda, quando o paciente tem sintomas, a gente faz o exame do nariz, chamado PCR, e depois, se esse for negativo e tiver suspeita de Covid, a partir do 20º dia, a gente faz um exame de sangue chamado IgG, ou anticorpos totais. Então, essa é só uma ideia para vocês, que exame que a gente faz para confirmar que a pessoa tem Covid. E agora, entrando na parte mais importante, que é já começar discutindo o que toda a escola vai ter que fazer. As regras de ouro de qualquer empresa, incluindo as escolas. Primeira, afastar imediatamente as pessoas que têm suspeita de Covid. Então, no passado, que era um resfriado ou gripe, agora pode ser Covid. Mas eu só estava tossindo um pouquinho, tinha pouca dor de garganta. Tem que ir para casa. Tem que ficar 14 dias isolado, porque pode ser Covid. Então, o que antigamente nós chamávamos de resfriadinho, uma gripezinha, agora não é mais. Agora pode ser Covid. Então, isso vale para o professor, vale para o pessoal da limpeza, vale para o colaborador, vale para o inspetor, vale para o aluno, vale para o diretor da escola. Tem sintomas de resfriado ou gripe, não vai poder ficar na escola. E para poder voltar, além de ficar 2 semanas afastado, tem que ficar 3 dias sem sintoma nos últimos 3 dias. Então, você, diretor de escola, tem que começar a pensar. Né? Você vai ter professor faltando por 14 dias. Você vai ter colaborador faltando por 14 dias. Então, tem que ficar atento com isso, com relação a isso. E outro desafio, quem é acompanhante, chamado contactante desse paciente que está com Covid, também tem que ser afastado por 14 dias. Então, exemplo prático, o professor acordou de manhã, uma pessoa, o homem do casal acordou de manhã com tosse e febre. E ele, obviamente, está em contato com a sua esposa. Dorme na mesma cama, almoçam juntos, estão o tempo todo juntos. Sem máscara, né? Porque dentro de casa a gente não usa máscara. O que acontece? Essa esposa, já que o marido está com Covid, ela é professora da escola. Mesmo não tendo sintomas, ela vai ter que ser afastada por 14 dias. Então, por aí vocês veem a implicação, em termos também de recurso humano, que nós perdemos hoje nos hospitais, por exemplo, com falta de médicos, falta de enfermeiros, porque o afastamento é por 2 semanas. Hoje em dia, nós temos que praticar, e as crianças vão ter que praticar isso, muitas delas já estão praticando em casa, a nova etiqueta do cumprimento. Então, nós somos afetuosos como latinos, né? Gostamos de tocar, abraçar, give me 5, abraça, beija, não pode mais. Por quê? Porque se a pessoa está com Covid, ela tossiu na mão e vai dar a mão para outra pessoa, ela acabou de transferir o vírus da sua mão para a mão da outra pessoa. E a pessoa, ao tocar no seu nariz, boca, os olhos, ela vai ser infectada. Tem também a etiqueta respiratória, né? Vai tossir ou espirrar, tem que cobrir o braço, o antebraço. Então, essa listinha, os professores vão ter que ter agora uma aula de prevenção de Covid. Tem que colocar no currículo aí, Ademar.
Coloca lá, a FENEP orienta aula específica, todo professor, não é só o de ciências, todo professor vai ser treinado para gastar 5 minutinhos, 3 minutinhos, toda a aula para lembrar quais são as regras de ouro para evitar esse novo coronavírus. Outra situação, distanciamento físico. Pela Organização Mundial da Saúde, pelo menos 1 metro. Então, eu vou usar a referência da Organização Mundial da Saúde. Então, se você tem na escola carteiras com menos de 1 metro, você vai ter que dispor essas carteiras com 1 metro de distância. Tem que ser 1 metro para a direita, 1 metro para a esquerda, 1 metro para frente e 1 metro para trás. Ou seja, 2 vezes 2, 4 metros quadrados. Cada escola vai ter que ter a capacidade da sua área reservada para colocar os alunos, dividido por 4. Porque você vai ter que ter um distanciamento de 1 metro de cada aluno, tanto para a direita quanto para a esquerda, quanto na frente quanto atrás. Então, matemática básica, 1 metro para a minha esquerda, 1 metro para a minha direita, dá 2 metros. 1 metro para frente, 1 metro para trás, 2 metros. 2 vezes 2, 4. Você, se tem uma escola de uma sala de aula de 20 metros quadrados, dividido por 4, só vai dar para ter 5 alunos. Então, tem que redimensionar essa situação das salas de aula. Outra situação, ensinar o aluno e todos os colaboradores higienização frequente. Ter um álcool gel até na sala de aula. Se possível, cada aluno trazer o seu álcool gel. Então, na hora que a pessoa, né, vai começar, por exemplo, uma aula, passa o álcool gel, né, vai para o recreio, volta do recreio, foi no banheiro, passa álcool gel ou água e sabão. A água e sabão ou sabonete líquido é tão eficaz quanto o álcool gel. Ambos são maneiras eficazes de higienizar as mãos. Felizmente, esse novo coronavírus ele é muito suscetível à higiene. Então, ao lavar a mão com água e sabão líquido por 20 segundos ou usar álcool gel, a gente já mata o vírus que eventualmente estava na nossa mão. Em relação à desinfecção dos ambientes, também, felizmente, esse vírus é muito suscetível. Usar água com detergente comum ou mesmo álcool 70 solução. Na mão, a gente usa álcool gel. E para limpar as superfícies, limpar os objetos, a gente usa o álcool solução, ambos 70%. Ou também pode usar até hipoclorito de sódio, que é água sanitária. 1 colher de sopa, né, 1 colher de sopa de água sanitária e 1 litro de água, ou no máximo 2 colheres de sopa é suficiente para matar o vírus do coronavírus. Então, às vezes, para limpeza de chão, né, é bem barato comprar água sanitária e é bem eficaz também. E as vacinas, como eu mencionei no início, normalmente a gente leva pelo menos 12 a 18 meses para produzir uma vacina para vírus respiratório como é o da gripe, e nós temos, felizmente, eu acho pelo menos, um otimismo de talvez no final desse ano, começo do outro, a gente já começar a ter pelo menos 1 ou 2 vacinas seguras e eficazes. O terceiro tópico que eu queria abordar é da gente, como instituição de ensino, né, vocês, começarem a trabalhar com os pais. Né? A família tem que ser uma continuação da escola. Então, tudo isso que eu estou falando, o pai e a mãe vai repetir a exaustão em casa, para realmente colocar para o seu filho, para a sua filha, que faz parte da sua educação sanitária, tomar essas medidas todas que a gente falou. Então, uma situação que eu acho que é importante vocês avaliarem, né? A família quer ter aula presencial. Na Folha de São Paulo, agora de 2 semanas atrás, vários pais, acho que era 70%, 80%, manifestaram o receio do seu filho ser infectado. A notícia boa é que, para a criança, esse vírus, praticamente em 100% delas, não causa doença grave. Mas o problema é a criança levar o vírus para dentro de casa, especialmente para seus avós ou seus pais, se forem mais velhos. Então, é importante que a família vá orientando, treinando essas medidas preventivas para não ser uma coisa só na escola. O próprio uso da máscara já dá para treinar em casa. Né? A criança está em casa faz 4 meses que está todo mundo em casa não usa máscara, a criança vai ser uma coisa nova para ela. Então, se vai começar a aula daqui a 1 mês, já começa a treinar a usar máscara em casa, porque o ideal o que é? Não tirar a máscara na escola. Então, se a criança vai ficar 4 horas na escola, ela teria que ter até 2 máscaras, porque a máscara de pano, o ideal é trocar a cada 2 horas. Ou se a pessoa tosse e espirra que a máscara fica úmida, o ideal é trocar assim que ela fica úmida. Então, a escola, de repente, tem que ter umas máscaras extras, se o aluno esqueceu de levar, né? Mantém em todos os ambientes distanciamento de 1 metro, pelo menos. Então, tem que ter
marcado no banheiro, fila para o banheiro, fila para o bebedouro, de preferência não usar o bebedouro como local de tomar água, e sim cada um levar a sua canequinha para encher de água, ter dispensadores de álcool em vários ambientes, né? No pátio da escola, na sala de aula, na sala dos professores, na frente da sala de aula, no corredor, para realmente evitar ao máximo da criança ser infectada. E lembrar, toda vez que, se uma criança está tendo, ou mesmo adolescente, sintoma de tosse, dor de garganta, dor no corpo, eventualmente febre, ela deve ser afastada imediatamente da escola. É melhor pecar por excesso, né? De repente era só uma rinite, uma criança que já tinha rinite, mas ela está tossindo mais do que o habitual, o pediatra avaliou e viu que não era Covid, do que de repente você deixar uma criança uma tarde inteira na escola e ela ser uma disseminadora do vírus para os seus coleguinhas de turma ou mesmo para os professores. Obviamente, essa orientação vai ter que ser de acordo com a faixa etária, né? Então, os professores e professoras vão ter que ter uma boa imaginação para fazer com que isso seja até lúdico, né? Contar uma historinha, fazer alguns desenhos para orientar a criança de tomar essas medidas tão importantes para evitar de que o vírus se espalhe pela sala de aula. Bom, quando nós pudermos voltar às aulas presenciais, esse novo normal que eu tenho falado até aqui vai ser importante. Primeiro, o que as escolas vão ter que observar? Vão ter que observar a lei. É provável que aqui na nossa audiência nós tenhamos internautas que são até da área de direito, são advogados. Como vocês sabem, o Supremo Tribunal Federal definiu: quem manda nas leis em termos de Covid é o prefeito, é o município. Se não tiver nenhuma lei, nenhum decreto municipal, é o governador. E se não tiver nada do governador, aí sim é o presidente. Então, se você está hoje em Curitiba, nem pensar de abrir escola, né? O mercado está fechado, o shopping fechou, a academia fechou, até o supermercado vai fechar nos domingos. Nós temos que ver a lei de cada cidade. Como nós vivemos num Brasil continental, a epidemia pode continuar heterogênea até o final do ano. Então, tem municípios que vão poder abrir, outros não, porque o prefeito ainda não permitiu. Então, isso vai ser, obviamente, importante observar a cada escola, dependendo do município que você está, né? Eu recomendo que cada instituição tenha o seu protocolo. A FENEP, as secretarias municipais e estaduais de educação, obviamente, podem fazer protocolos gerais, todas essas regras que eu estou falando, mas a tua escola tem alguma situação especial. Por exemplo, é uma escola que tem elevador, então vai ter que ter um cuidado especial para o elevador. É uma escola que tem alguma característica lá em relação à situação geográfica dela, posição física. Então, é importante que cada escola tenha o seu protocolo, as suas orientações baseadas na sua realidade local. E eu acredito muito em treinamento e orientações. A gente, como médico, existe o que a gente chama de educação médica continuada. Eu falo aqui para os meus alunos da Federal, aqui do Paraná, do curso de Medicina da Federal. Olha, o dia que você achar, né, quando você estiver exercendo a tua profissão, o dia que você achar que você já sabe tudo, está na hora de se aposentar. Porque todo dia nós estamos aprendendo. E nós vamos ter que fazer, assim como existe educação médica continuada, educação de saúde continuada, educação para vocês aqui fazendo esse congresso, nós vamos ter que estar treinando e orientando os professores, os pais, várias vezes por semana, para ter certeza, usar exemplos do que foi feito errado para corrigir, né? Nós vemos na rua até pessoas usando a máscara com o nariz de fora, pessoas usando a máscara no pescoço. Obviamente não tem nenhuma utilidade e o objetivo da máscara se perde. Então, nesse novo normal, vai ser importante essas medidas preventivas. Os ambientes sempre têm que estar o mais ventilado possível. Então, se você puder, dê aula com janela aberta, com porta aberta. Se não puder, porque está muito frio, hoje está 4 graus de manhã aqui em Curitiba, vai ligar o ar-condicionado, cuide você da escola, para que o ar-condicionado tenha sido feita uma revisão, se ele está limpo, cada 6 meses, geralmente precisa de uma revisão do ar-condicionado. Pode usar ar-condicionado, mas ele tem que estar revisado para evitar que ele seja alguma fonte de, não só de contaminação, mas também até de alergia para os alunos. As crianças, num primeiro momento, não vão poder trazer brinquedo para casa, né? É uma das grandes coisas que eles gostam, trazer brinquedo, compartilhar,
Um dia o amiguinho usa o brinquedo do outro, nesse primeiro momento não vai ser possível. Também não dá para compartilhar máscara. Então, vocês vão ter que fazer um checklist para o pai e para a mãe. Tem que trazer 2 máscaras por dia. Vai ter que trazer a garrafinha de água, de preferência até um alquinho para ter, né, os adolescentes, para toda hora que você eventualmente tocou na mão do colega que não deveria, já passa o álcool lá. Então, isso vai ser importante que aconteça essa situação. Todo aluno vai precisar trazer uma garrafinha de água para evitar de pôr a boca no bebedouro, porque ele põe a boca no bebedouro, vai o próximo aluno põe também, aquele primeiro estava com Covid, o segundo já vai ser infectado, né? Não compartilhar material escolar, então toda a escola vai ter que ter caneta extra, lápis extra, borracha extra para oferecer para o aluno que esqueceu, porque ele não pode mais emprestar do seu colega, né? Vamos ter que ter sinalização das escolas, então distanciamento marcado no chão, distância de pelo menos 1 metro, no banheiro, bebedouro, sala dos professores, todo lugar que pode ter aglomeração, você tem que ter sinalizado para evitar que as pessoas fiquem a menos de 1 metro de uma pessoa da outra, como acontece hoje, por exemplo, no supermercado, no shopping, aí por dentro. Sinalizar, por exemplo, carteiras que não devem ser usadas, né? De repente você tem uma escola que não tem nem lugar para colocar as carteiras que você não vai usar. Então você põe um X lá e ensina para o aluno, ó, pessoal, onde tem X, assim como no estacionamento, no não estacione na rua, significa o E cortado que não pode estacionar, a carteira que tiver X não pode ser usada, para que cada aluno fique pelo menos 1 metro de distância do outro. No meu modo de ver, nós vamos até o final do ano com um ensino misto, um ensino híbrido, com escolas presenciais e online, porque provavelmente as escolas vão ter que fazer alguns alunos virem segunda, quarta e sexta, a outra metade vem terça e quinta, né? No começo talvez até menos, 1/3 dos alunos, aquele aluno que veio segunda e quarta, na semana que vem vem terça e quinta, enfim, vai ter que ser um ensino híbrido, quase com certeza, pelo menos até o final do ano. Cartaz com capacidade máxima em cada ambiente, até na sala de professor, né? Então, se tem uma situação que antes você tinha um sinal e todo mundo fazia o intervalo junto, agora vai ter que mudar, né? Um professor vai dar 2 aulas e já vai para a sala dos professores por 15 minutos fazer um descanso, um coffee break, o outro vai quando tiver dado 3 aulas, enfim, para evitar que as pessoas fiquem muito juntos, né, muito aglomerado dentro da sala dos professores, no caso dos professores, no pátio, no caso dos alunos, para evitar a aglomeração. A aglomeração é um dos disseminadores desse vírus. Claro que o banheiro é um local que normalmente as pessoas ficam pouco, e a definição de contato próximo é você ficar a menos de 1 metro de uma pessoa, sem máscara e por mais de 10 minutos. Então, como ninguém fica muito tempo no banheiro, não é para ficar, pelo menos o aluno, então, teoricamente, se ele seguir essas orientações, né, vai lá, usou o banheiro o tempo todo de máscara, higienizou as mãos, depois de sair do banheiro, é muito pouco provável que o banheiro seja uma fonte da transmissão da Covid. Vamos ter que cancelar eventos que geram aglomeração. Então, as formaturas que várias escolas faziam, aquelas festas que os jovens viajavam, às vezes para fora da sua cidade, comemoração de Dia dos Pais, Dia das Mães, né? Dia das Mães já passou, Dia dos Pais já está aí em agosto, eventualmente festa de final de ano, entrega de prêmios, tudo isso tem que ser cancelado. Tudo isso, tomara que a gente possa fazer em 2021. 2020 já não dá mais. Temos que limitar as pessoas que vão para a escola. Então, às vezes, ia pai, mãe, avó, cachorrinho para a escola? Não. Agora, quanto menos pessoas puderem ir para a escola, que não sejam os alunos, professores e colaboradores, melhor. Façam com que tudo seja possível online. Então, se tiver que pagar a mensalidade, que seja online. Se tiver reclamação, faça online. Se tiver que fazer reunião com vários pais ao mesmo tempo, faça por algum desses aplicativos que hoje em dia estão sendo muito usados. Evitar aglomeração, evitar pessoas juntas. Esse é muito importante. Claro que escolas maiores, que tem o departamento de saúde escolar, aí o profissional, né, o médico, o enfermeiro da escola vai usar EPIs, que é diferente da máscara de pano, como eu falei há pouco. A desinfecção do ambiente também vai ter que ser feita com mais vezes, né? Então, os colaboradores da limpeza vão ter que, eles sim, usar luva, passar o álcool 70 ou água com detergente mais vezes nos locais em que o aluno toca, né? Um corrimão de escada,
eventualmente também na sala de aula o professor passar um álcool na sua mesa e assim por diante. Não usar cabine de desinfecção. A gente viu, acho que eu vi uma reportagem lá no futebol carioca, que foi o único futebol que voltou, os jogadores passavam por uma cabine. Errado, a própria Anvisa disse para não ter nenhum produto de desinfecção sendo jogado no corpo da pessoa, mesmo que seja na roupa, não seja diretamente na pele. Isso pode gerar asma, pode gerar alergia. Não deve ser usado essas cabines de desinfecção, pelo menos não nesse momento. Como eu falei, o advérbio de tempo, a evidência é que possa fazer mais mal do que bem, até com casos de alergia, né? Qual que é a grande preocupação que hoje os pais, os pediatras têm? A preocupação da criança ser a disseminadora da Covid na família. Porque ela, criança, repito, vai ter uma Covid leve, vai ter uma dorzinha de cabeça, uma febrezinha, uma tosse, um pouquinho de dor de garganta, 3, 4 dias está bem. Para ela, a criança vai ser um resfriado. Para o seu avô, pode ser uma doença fatal. Então, fazendo tudo isso nas escolas, é que a gente vai minimizar o risco dessa criança ter a Covid adquirida dentro da escola. Então, para a criança, geralmente é um resfriado, mas para o seu avô, pode ser uma infecção fatal. Então, para encerrar minha apresentação, sem dúvida, a Covid é a pandemia mais devastadora da nossa geração. A gripe espanhola já aconteceu há mais de 100 anos atrás. Então, nós estamos vivendo uma situação socioeconômica terrível, perspectiva aí de 30, 35 milhões de brasileiros sem emprego até o final do ano. Então, realmente é muito triste tudo isso que nós estamos vivendo, porém, as dificuldades podem se tornar oportunidades. E esses conhecimentos que nós temos na medicina, todo dia, novos remédios sendo estudados, novas vacinas vindo aí. Então, eu sou um otimista, principalmente em relação à vacina até o final do ano, ou começo do ano que vem. Nós temos ainda algumas limitações do teste diagnóstica, mas já melhorou bastante em 6 meses. E a volta às aulas presenciais deve ter um planejamento antecipado, né? 1 mês ou mais antes, você já tem que preparar com diálogo com os pais, com os professores, treinamento, orientação e assim por diante. E é claro que essa volta à escola, com aula presencial, vai depender primeiro do prefeito, depois do governador. Vai depender da realidade epidemiológica de cada cidade, de cada estado. Hoje, neste momento, não temos nenhuma escola em andamento com aula presencial, mas já eu vi São Paulo, parece que para 9 de setembro, que está sendo planejado. Eu queria compartilhar com vocês, antes de terminar, que eu estou bem no final, eu acho que o Brasil tem uma grande vantagem, porque nós estamos aí há 1 mês e meio, em termos de epidemia, atrás da Europa, e há 1 mês atrás dos Estados Unidos. Então, a gente pode ver o que os outros países fizeram, na Ásia, que foi antes ainda, na Europa e nos Estados Unidos, o que deu certo e o que não deu. Eu acabei de mandar para o Ademar, um pouquinho mais cedo, Ademar, depois você pode compartilhar, uma reportagem, acho que de hoje, do New York Times, dizendo que os pais nos Estados Unidos, em determinada região, querem sim aula presencial. Ao contrário do que mostrou no Brasil, na Folha de São Paulo, eles viram que as escolas estão bem preparadas, eles viram que as crianças estão bem educadas, e eles acham que pelo menos dos 5 dias úteis da semana, começar a ir para a escola pelo menos 2 vezes, os pais querem aula presencial lá nos Estados Unidos, porque nas regiões que o vírus está controlado, eles acham que a aula presencial é importante para a formação e para a educação do seu filho. Então, a epidemiologia local de cada cidade é que vai determinar a grande pergunta que vocês e todos nós temos, quando vai poder voltar a aula presencial? Vai depender da epidemiologia local de cada cidade. Então, muito obrigado pela atenção. Queria agradecer a todos vocês que me deram a oportunidade de me ouvir. Eu tentei fazer um apanhado geral da doença e transmitir algumas ideias para vocês, para talvez já cada escola e a própria FENEP, as secretarias municipais e estaduais começarem a pôr tudo isso no papel, para quando for possível voltar à escola, à aula presencial, as escolas já estarem preparadas.